Olá, meu nome é Rubem Júnior e estamos aqui para o terceiro e último tutorial Crie seu podcast do zero. No primeiro episódio nós vimos como criar uma vinheta e trabalhar nos programas no Reaper para desenvolver um bom projeto, um projeto diferenciado daqueles programas de os criadores de podcast automáticos. Então ali nós personalizamos o nosso trabalho. No segundo episódio nós vimos como criar um roteiro, preparar o conteúdo e finalizar esse projeto, transformando e convertendo em um MP3. E agora nesse projeto nós vamos publicar esse áudio, publicar esse podcast. Para isso nós vamos utilizar de dois programas, sendo o primeiro o Anchor, onde ele também é um criador de podcast, mas, como eu disse, nós estamos trabalhando com um formato mais personalizado para o seu trabalho. E depois a divulgação final, que seria o Spotify. Então se liga aí, porque tem muita informação legal nesse terceiro episódio. Roda a vinheta. Então vamos lá, publicar o nosso áudio, publicar o nosso podcast e distribuí-lo no Spotify. Então para isso eu venho e digito Anchor.fm, que é o site criador também de podcast e um distribuidor de podcast vinculado às outras plataformas. Bom, você vai precisar criar uma conta nesse site e para aqui nós inserirmos as possibilidades de publicação do podcast. Então, como vocês podem ver, eu já tenho uma conta aqui e esse aqui é o meu dashboard, onde vem com os dados dos podcasts que eu já publiquei. Nesse site há a possibilidade de monetizar seus podcasts, depois nós vamos ver sobre isso. Ele te dá um relatório, te dá o país, qual área geográfica mundial você se localiza, dentre outras informações. E aí, bom, nós vamos agora, você preenche seus dados aqui, os dados de sua conta, para ficar disponível e apto a publicar seu áudio. Então vamos lá. Eu fiz já a publicação desse tutorial teste e ele já está aqui, mas de qualquer maneira vamos fazer um passo a passo aqui. Eu vou repetir esse processo. Então, um novo episódio, ele vai abrir essa página aqui. Então, essa página eu posso gravar ao vivo aqui, quando eu clico nessa aba vermelha. A biblioteca são os meus podcasts, aqueles podcasts que eu já publiquei. Nessa outra aba verde de mensagens são as mensagens das pessoas que ouviram o seu podcast. Eles podem comentar aqui, deixar uns elogios, alguma outra opinião sobre o seu podcast. E a transição são as músicas e efeitos que já vem incluído nele, que você pode usar. Nesse caso aqui, nessa outra parte aqui, é onde eu vou fazer o upload do áudio que eu gravei. Então você tem essa possibilidade de gravá-lo aqui. Eu acho que fica bem simples. No nosso caso lá, nós personalizamos o nosso podcast para publicar. Então, bom, como nós já fizemos isso, eu vou abrir aqui o meu áudio, podcast tutorial completo, que nós fizemos nos episódios 1 e 2, e vou simplesmente arrastá-lo para o nosso Anchor. E aí, após ele fazer o upload, ele vai nos dar as possibilidades de publicação.
Então nós vamos aguardar. Pronto, ele já está aqui pronto, né? Eu clico em salvar episódio e ele vai me dar as possibilidades lá de inserir uma capa. Eu vou voltar à página aqui. Então deixa eu sair dessa daqui, não salvei, ok? Porque eu já tenho uma versão pronta aqui. Então nessa versão aqui, ó, eu incluí a capa. Essa capa eu criei. Essa capa foi feita no Corel. Aqui eu tenho o nome do podcast. Esse nome está aqui, né? Editável. Uma descrição desse podcast. Então esse podcast é parte integrante do vídeo tutorial da Read Educacional sobre podcast desenvolvido por Rubem Júnior, e este tutorial ensina a desenvolver um podcast da criação à publicação no Spotify. Feito isso aqui, você confirma essas informações e faz o upload, ou envia, né? Salva, igual nós vimos na tela anterior, salva sua publicação. Quando você salva, ele precisa de um tempo para publicá-lo no Spotify. Então, após essa publicação, você recebe um e-mail. E aí esse e-mail te diz que já está disponível esse seu podcast para utilizar, para ouvir, né? Então, olha só, ele me dá essas opções. Você pode divulgar no Facebook, você pode divulgar pelo Twitter, você pode copiar essa URL e colar no e-mail, por exemplo, para seus amigos. Então, aqui no caso, nós vamos ver a nossa publicação no site primeiro, ok? Então, o outro detalhe importante é você criar uma conta, você ter uma conta no Spotify. No meu caso, por exemplo, eu baixei o Spotify. Então, eu tenho o Spotify aqui no meu PC e ele vem direto para cá, né? Tudo que eu publico lá. Lógico que leva algum tempo, geralmente meia hora, 1 hora mais ou menos. Então vamos lá, visualizando no site. Então esse aqui seria a minha página do Anchor. Então aqui está já o meu podcast já publicado. Aí eu quero ouvir onde? Eu vou querer ouvir ele aqui, eu vou querer enviar ele com uma mensagem, alguma coisa, eu vou querer ouvir no Spotify. Então, como ele já mandou para o Spotify, então vamos lá no Listen on Spotify. Então veja bem, já estamos dentro do Spotify, ok? Se você não tem uma conta no Spotify, crie uma conta nele. Eu vou agora, nós vamos dar um play aqui. E ouvir o nosso Read Educacional, podcast. pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rubem Júnior. Sejam bem-vindos ao podcast Read Educacional, um universo de informações para você. Neste programa vamos falar sobre podcast, a importância do podcast. Desculpe, deixa eu só fazer meu login aqui no Spotify para vocês verem que eu estou dentro da minha página. Agora sim, estou dentro da minha página, então vamos continuar. Podcast na atualidade. E para isso vou levantar 2 argumentos estratégicos sobre marketing para nossa reflexão. Os podcasts permitem que o público ouça passivamente o conteúdo enquanto realiza outras atividades. Por que isso é uma coisa boa? Bem, isso significa que o público pode aprender sobre seus serviços e produtos
sem precisar interromper o que está fazendo enquanto realiza tarefas diárias, como limpar a casa ou dirigir. Qual a possibilidade do uso do podcast na educação? Uma das possibilidades é disponibilizar o material extra em áudio para os estudantes que se interessem mais pelo assunto e queiram aprofundar seus estudos. Fácil de ouvir em salas de espera, intervalos ou no trânsito, o podcast também pode ser usado como ferramenta para pesquisa e atualização dos professores. É isso aí, um pouco mais sobre podcast aqui na Read Educacional, testando esse tutorial sobre construir um podcast passo a passo. Portanto, espero que todos tenham gostado desse vídeo, da criação de um podcast passo a passo. No próximo vídeo, nós falaremos sobre a publicação desse podcast no Spotify. Se gostou desse vídeo, assine nosso canal, curta, deixe seu like, comentário ou sugestão. E até o episódio 3. Um abraço a todos. Read Educacional, pedagogia, música e tecnologia, um universo de informações para você. Então é isso, vocês viram aqui como ficou a publicação, ficou sensacional, personalizado. A capa vocês podem fazer em algum programa que vocês tenham domínio sobre esse programa. No meu caso aqui foi feita num Corel. A publicação vocês viram que fica aqui disponível para o mundo inteiro ver. A partir daí vocês podem copiar esse link, printar essa tela e divulgar para todos os seus amigos e nas redes sociais que vocês possuem. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desses 3 episódios desse vídeo tutorial podcast do passo a passo do zero, a sua publicação no Spotify. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo.